Olá pessoal, sou Cleudinho Machado e hoje nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre a aplicação de herbicidas, tá? Se você quer aí controlar o mato, né, que tem aí na sua propriedade, no seu terreno, no seu lote, na sua chácara, fique atento até o final do vídeo que hoje você vai aprender um pouco sobre a aplicação de herbicidas ou sobre o controle, né, da vegetação. Na realidade, a palavra mato está errado, tá, gente? Porque não existe mato, existe vegetação, né? Os matos não são uma coisa ruim como muita gente pensa. Os antigos falavam, né, que o mato é o cabelo da terra, assim como o cílio, né, é a proteção do olho e a proteção dos nascentes da água são as florestas, a vegetação é a proteção da terra, né? E também é um adubo orgânico, né? Porque essa matéria orgânica que vocês estão vendo aí, que são a vegetação, né, vai virar adubo quando ela secar. Pessoal, muita gente tem dúvida com relação à aplicação de herbicida, no sentido de existem herbicidas, né, vários herbicidas diferentes, e o pessoal fica com dúvida de qual aplicar. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar explicar um pouco sobre isso. Nós temos várias substâncias, né, no mercado. Um dos mais conhecidos aí, né, é o glifosato, que tem um nome comercial, né? Eu não vou falar aqui o nome comercial todo, mas quase todo mundo que mora na roça hoje que já ouviu falar em herbicida. Pessoal, herbicida, para quem não sabe, são substâncias que a gente aplica, tá, na vegetação e que seca, né? Faz a dessecagem da vegetação, tá? Isso que é herbicida. O glifosato, ele tem um nome comercial, né? E acho que quase todo mundo, né, que mora na roça sabe o nome. Eu não vou falar o nome todo, tá? Eu vou falar só o início. É o Run, tá? Aquele Run. Então, é aquele lá. Porque o nome é em inglês, tá, gente? E aí o pessoal às vezes fala errado, né? Em português fica claro que a gente vai pronunciar de outro jeito, mas certo seria Run, o começo lá. O resto eu não vou falar, mas todo mundo já sabe. Mas basta você chegar lá na loja de produtos, né, agropecuária e falar glifosato que eles vão saber o que é. Existem outros, né, como por exemplo o DNA 2,4-D. É uma outra substância, né, que tem uma aplicação um pouco diferente para plantas diferentes. Eu vou falar sobre isso aqui. Vamos fazer uma caminhadazinha aqui. Vou mostrar para vocês, né, a vegetação que a gente tem aqui. Eu dei um pouquinho de zoom aqui na câmera. Vou mostrar aí, vocês estão observando aí que tem matos, né, vários, né, eu falei mato, né. Porque o uso do cachimbo faz a boca torta, né, como dizia os antigos. Aí, ó, tem vários vegetais, né, diferentes, várias plantas aí diferentes. Ó. Capim, tem o matinho aí de folha fina, folha larga, folha um pouco mais larga. Aqui nós temos um capim-cidrão, né, que a gente não vai combater ele, claro, né. Ali, ó, temos batata, ó, tá misturado, tá vendo aí, ó. Temos tapoeraba, aqui temos, ó, mamona. Vocês vão entender por que eu estou mostrando essa diversidade que tem aqui e como escolher o herbicida certo, tá? Vou fazer uma caminhada. Aqui eu estou num espaço pequeno, né? Uma chácarazinha aqui. Aqui tem hortelã. Hortelã ali, tá, gente? Aí. A vegetação como é diferente, ó. Tá bem misturado, né? Pulei aqui que tem uma valetinha. Vou continuar aqui mostrando a vegetação. Aí, ó, quantos matos, né? Como todo mundo fala, né? Diferente. Aí temos capim. Ali tem um pé de chapéu de couro, que a gente não vai combater ele, claro, né? Guardar ele. Aí, ó, tem várias vegetação, vocês verem que é bem diferente, ó, uma da outra. Ó. Aí.
Agora eu vou fazer uma caminhada e vou ficar num outro lugar e eu vou explicar para vocês a importância de saber escolher o herbicida certo. Vou tirar um espinho aqui do meu short que acabou pegando. Vamos lá. Vou lá para uma área diferente e lá vocês vão entender um pouco por que é importante saber escolher o herbicida para aplicar. Aí aqui tem mais uma vegetaçãozinha, né? Tá aí mais baixinha. Mas você vê que sempre tem as diferenças, ó. Tem matos aí diferentes, né? Ali temos babosa. Isso aqui a gente não combate, tá, gente? Isso aí são plantas, né? Que a gente precisa dela. Não é que os matos também, né? A vegetação aí a gente não precise dela, mas elas vão atrapalhar, né, o desenvolvimento das plantas. Que a gente plantar, no caso. Mas elas são importantes, tá? A gente tem que pensar em controlar, não em acabar. Aqui temos colônia. Lá também colônia. Chapéu de couro ali, ó. Tem um nascente ali que está protegido, embaixo dele ali, não dá para ver. Aí tem, ó. Quem conhece isso aqui? Pitanga, né? Aí, pitangueira. Aqui já temos um solo um pouco diferente, ó. Já é um solo argiloso, né? E que um pouco está precisando de matéria orgânica, como eu coloquei aqui. Terra para ficar viva tem que ter matéria orgânica, tá, gente? Se tirou a matéria orgânica, você matou o solo, né? Porque sem a matéria orgânica não existe terra viva. Ó, vamos para uma outra área aqui. E eu vou falar algumas coisas aqui que muita gente... Ó, aqui já tem uma vegetação mais alta, né? Estou precisando de fazer a aplicação. Ali já temos uma área de água. Olha aí. Colônia, temos pé de manga, vários pés de... aqui no nosso lugar a gente chama de jamelão, né? Na nossa região aqui onde eu estou. Mas em outros lugares o pessoal chama de jambolão, né? Tem uva preta, enfim, tem vários nomes aí, né? O nome científico dessa planta aí é Sigigium jambolinium, mas... o nome popular é mais fácil, né, gente? Então, pessoal, aqui nós temos uma área que é uma área de água. Não sei se dá para vocês verem ali, ó. Mas tem água. Aqui é um valãozinho, né? Valãozinho. Deixa eu pegar aqui que vai dar para vocês verem que tem água. Tô sozinho aqui gravando aí, não? Meio difícil. Olha aí, ó. Tem um valão, ó. Tá vendo aí? Deixa eu passar pro lado de lá. Temos uma proteçãozinha aqui. Tá? Água. Deixa eu pular pra cá. Vamos ficar aqui, né? Porque aqui vai ser, eu acho que ideal para falar. Ali também tem água. Ó, tudo é molhado. Aí eu pergunto, tem gente que fala assim: ah, mas o herbicida é uma substância química e tal, tóxica, e eu não gosto de aplicar herbicida. Beleza, gente, mas o que eu vou fazer com isso aqui? O que o produtor rural, no caso, né, quem mora na roça, tem uma chácarazinha, tem um sítio, existem outras formas de combate? Existe. Por exemplo, se você pegar um plástico e estender sobre dar uma roçada, né, baixinho aqui, estender ele sobre esse material, né, sobre esse mato aí, né, sobre a vegetação, deixar 8 dias, você também vai matar, né? Mas para quem tem uma propriedade pequena, um pedacinho de terra pequeno, gente, isso é simples. Mas você imagina para uma fazenda ou para um produtor de médio porte, ou até de pequeno porte mesmo, que tem aí, por exemplo, 2, 3 hectares de terra. Fica muito caro, né? A mão de obra não está barato, enfim. Tem uma série de coisas que dificulta demais, né? Isso aqui na enxada não tem controle, tá? Porque você vai tirar isso ali na enxada, como é que você vai tirar dentro d'água isso ali? Você vai tirar com a enxada, você vai jogar para fora e ele vai brotar de novo, porque não... Como é que você vai tirar no lugar molhado? Então, a aplicação de herbicida, nesse caso, é uma opção, né? Uma opção bastante considerável, já considerando aí, né, as dificuldades aí de controle, né, de outras formas de controle. Existe também a possibilidade de você ter galinhas e tal, né, que come. Mas para a galinha comer isso aqui, você tem que deixar ela presa. Que galinha solta, ela não come mato desse jeito aqui, que está aqui, tá? Você tem que deixar ela presa. E também leva um tempo, né, para fazer o controle.
Nesse caso aqui, pessoal, vocês estão vendo ali, ó, que tem capim aí, ó. Tem alguns capins, né? Que são gramíneas, né? Inclusive o bambu. Tem uma torceira de bambu ali, o capim é da mesma família das gramíneas, tá? O capim, na realidade, o bambu é uma grama, tá? É um tipo de grama. Para quem não sabia, é da mesma família. Então, assim, como escolher o herbicida quando você tem matos assim bem misturados? O DNA, eu vou me focar um pouco mais nesses dois. Ele é mais indicado para plantas como essa aqui, por exemplo. Ó. Aqui, ó. Essas plantas aqui, ó. Que elas não são gramíneas, né? São um mato comum. A trapoeraba, enfim, a chamada manachica, né? Que a gente chama aqui na nossa região, que aqui eu não tenho para mostrar para vocês, porque ela é de terra mais alta. E aqui é molhado. Enfim, todas essas folhas largas assim, ó, ela folha redonda e larga, que não seja gramínea, tá? Ele vai combater bem, tá? Ele é um herbicida de contato, no caso, né? E que vai combater essas plantas. O capim, o randal, ia falar, né? Ia falar o nome comercial, ainda bem que eu não terminei. O glifosato, ele é mais eficiente. E o que acontece com o glifosato? Ele é um herbicida de largo espectro, ele consegue pegar todas as plantas. Onde ele bater, ele vai matar. Mas, né, porém, existem algumas plantas que são resistentes ao glifosato. Lá em cima tem algumas que são resistentes, eu não mostrei. A trapoeraba, por exemplo, ela é bastante resistente ao glifosato, tá? Existem algumas épocas do ano que você aplica e que parece que funciona melhor. No caso da trapoeraba, tá, gente? Que eu estou mostrando aqui, né? Mas existem algumas épocas, principalmente época de muito chuvosa, que não funciona muito bem, tá? Mas o glifosato, ele é um herbicida que ele pega praticamente todos os matos. Mas existem aqueles que são resistentes. Então por isso que existe outros produtos, né? Outros herbicidas, e eles são mais específicos, né? Eles são herbicidas que a gente chama de seletivos. Ele vai selecionar algumas plantas e vai deixar outras. Se você colocar isso aqui, se você tiver um pasto, por exemplo, aí, você colocar no meio do seu capim aí, ele vai matar ou vai secar, no caso, né? Mas outras plantas e o capim vai ficar, tá? Você não vai perder aí o capim. Esse é o DNA, tá, gente? DNA 2,4-D. Não, se quiser anotar, anote aí num caderninho, deixa anotado. Esse é o seletivo, é aquele que vai selecionar, que ele não combate as gramíneas. Se você tiver gramínea, capim, milho, sorgo, trigo, entendeu? Arroz, isso aí, nada disso aí vai matar. Ele vai pegar apenas esses matos aqui, ó, que eu estou mostrando. Folha redonda, folha compridinha, mas que não são matos da família das gramíneas, dos capins, né? Já o glifosato, ele é mais eficiente no caso das gramíneas, mas ele pega todos, tá? Ele mata todos os matos. É preciso ter cuidado na hora de aplicar. Se você tiver alguma planta, aí você tem que passar longe da planta que você tiver, porque se pegar vai matar. Com certeza vai prejudicar a sua planta. Existem os resistentes, né, como eu falei. E nesse caso, pessoal, aí que é importante você aplicar 2 herbicidas. Aí o que você faz? Você aplica o glifosato, obedece a dosagem, né? Porque tem muito produtor que fala assim, pensa assim, isso aqui está muito pouco, eu vou aplicar uma dose maior. A chance de você se intoxicar vai ser maior, tá? Você vai ter um gasto desnecessário, porque você tem que aplicar a dose que está indicando lá indicada pelo fabricante. E a chance também de você intoxicar aí o meio ambiente vai ser maior, claro que vai ser maior. Se é para aplicar, por exemplo, se o médico te passa um remédio e ele mandou tomar um comprimido 2 vezes ao dia, por que você vai tomar 4 comprimidos? Se é um comprimido, é 2 vezes ao dia, um comprimido 2 vezes ao dia. Essa é a dosagem. O que não pode, o que muito produtor faz errado, é exceder a dose do herbicida. Aí sim é complicado, tá, gente? Eu não estou aqui estimulando ninguém, tá, a aplicar herbicida. Eu sei, né, dos riscos, né, tanto para o ser humano quanto para a natureza. Porém, tem casos que a gente não tem muito o que fazer, tá? A gente tem que fazer a aplicação e para fazer o controle, porque se a gente deixar isso aqui, como é que a gente vai trabalhar nessa área aqui? Não tem como trabalhar, tá, gente?
E existem outros herbicidas, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que eles são herbicidas que você pode aplicar, por exemplo, você planta alface, planta, sei lá, cenoura, batata, você pode aplicar no meio, né, que vai combater os matos, né, ali a vegetação normal, e vai deixar suas plantas. Mas aí você converse aí com o engenheiro agrônomo da sua cidade. Eu não sou agrônomo, tá? Não posso falar com detalhes sobre isso aí, porque eu não tenho conhecimento técnico para falar disso aí. Estou passando aquilo que eu sei. O canal aqui é um canal de cultura, de informação, então, principalmente aqui do campo, né? E eu estou passando para vocês aqui informação para vocês decidirem aí junto com o seu engenheiro agrônomo aí. Não é para vocês sair aplicando aí de qualquer maneira. A dosagem do glifosato é 200 ml, a dosagem que é indicada para uma bomba, aquele pulverizador costal de 20 litros, tá gente? É 200 ml para cada 20 litros d'água. O DNA 2,4-D é a mesma coisa, 200 ml para cada 20 litros d'água. Não faça dosagem maior do que essa. Eu não recomendo, tá? E quando que você vai aplicar os dois? Quando você tem essa diferença, você tem muita grama, muito capim, e você quer acabar com tudo, quer secar todos os matos, nem acabar, é secar, né? Porque a semente vai continuar nascendo, claro, né? O banco de semente vai continuar na natureza, porque a natureza precisa dela. Você vai aplicar os dois quando houver essa diversidade muito grande de mato e houver plantas que são resistentes ao glifosato, que é um herbicida de largo espectro que vai pegar todos. Porém, existem alguns que são resistentes. Aí nesse caso, para você não correr o risco de não ser eficiente, né, a aplicação só do glifosato, você pode consorciar, aplica os dois. Coloca 200 ml de cada um, numa bomba de 20 ml, faz a aplicação dos dois. Lembrando, gente, use equipamento de proteção individual, use uma calça específica, né? Todo aquele equipamento que o pessoal usa. Se você nunca aplicou, não faça a aplicação. Procure uma pessoa que já fez, que sabe aplicar, tá? Procure uma pessoa que já tem uma experiência para fazer a aplicação, porque são produtos tóxicos, sim, tá? Principalmente em um horário de vento, né? Assim, quando estiver ventando, igual tá aqui, né? Vocês estão ouvindo aí o barulho do vento, tô gravando sem o microfone aqui. Nesses horários que tem vento, o vento joga aquele produto na sua cara, e se você tiver sem máscara, você pode se intoxicar, tá? E também não aplique em horário muito quente. Você tem que aplicar em um horário mais fresco, que não tenha sol. Porque se você aplicar com sol ele evapora muito rápido. A não ser que tiver aquele solzinho mais fresco, né? De inverno, de primavera e tal, tudo bem. Mas no verão, não aplique em horário de sol muito quente. Por quê? Primeiro que você pode perder a aplicação. Por quê? Porque vai evaporar muito rápido e ele não vai funcionar, porque não vai dar tempo da folha da vegetação absorver o remédio, tá? Absorver a substância, né? E também para você é perigoso, porque num horário que está evaporando muito, você pode se intoxicar. Ele vai evaporando, você vai respirando aquilo ali, você pode se intoxicar. Então procure uma pessoa aí que, se você nunca aplicou, procure aí uma pessoa que já faz a aplicação, né, que tem o EPI, que nunca se intoxicou, que nunca teve alergia com esses produtos. E você pode adquirir aí esses produtos, né? Vai numa casa de agropecuária, adquire esses produtos que eu acabei de falando aqui e faça a aplicação. Existem outros herbicidas que eu prefiro não falar aqui, tá, gente? São herbicidas que combatem, né, árvores e tal, e eu prefiro não falar disso aqui porque é um negócio muito complexo. Eu não sou a favor de usar esses herbicidas, apesar de que eles também podem ser necessários. Como eu falei, né, gente? Existem casos e casos. A gente também não pode pegar esse pessoal aí que defende os orgânicos com unhas e dentes, e, aqueles defensores da ecologia, né, mas que não tem conhecimento, que não tem a prática, tá, gente? Porque uma coisa é você ter teoria. É muito fácil você pegar, por exemplo, você pega um biólogo que tem 3 inscrições, que é professor, no caso, universitário, e o biólogo tem lá 3 inscrições em 3 universidades diferentes. O cara é professor lá, né, de alta cúpula, tem um salário lá de, sei lá, 30, 40 mil reais. Estou falando lá do professor de ensino superior, tá, gente? Não estou dizendo que está errado o salário dele, tá? Eu tô só
fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. E você pega um pequeno produtor que ele precisa da produção dele, e você quer pegar esse cara e transformar ele num produtor orgânico da noite para o dia. Isso não vai conseguir. Primeiro que para você produzir, para ter um certificado, é muito difícil ter um certificado de orgânico, tá? Muito difícil. Segundo, que o cara vai ter que trabalhar a terra dele ali uns 3, 5 anos para poder desintoxicar o solo, né, como eles falam. Como é que você vai fazer isso para um produtor que depende da produção? Ele vive da agricultura. E o cara que é, por exemplo, um biólogo, que tem um terreno, ele fala da agricultura ecológica, tá, que eu também sou a favor, totalmente a favor. Quem vai ser contra, né, gente? Ninguém vai ser contra. Mas a gente tem que ser justo com as coisas, né? A gente não pode falar coisas contra as pessoas que a gente não tem a prática, a gente só tem a teoria. E a teoria, às vezes, traz, né, às vezes, só a teoria, você pode ficar um pouco fanático com alguma coisa. E o fanatismo não é bom para ninguém, tá? O fanatismo é muito ruim. Na minha opinião, eu vou falar disso num outro vídeo, e eu, assim, não concordo com tudo da agricultura orgânica, tá? Eu não concordo. Tem várias coisas que eu não concordo, e eu vou falar num outro vídeo daquilo que eu não concordo e o porquê que eu não concordo. Porque é importante que a gente fale, né, das divergências e o porquê, né? Porque tem gente que fala de divergência, mas não tem conhecimento, às vezes, para falar o porquê da divergência. Eu tenho algumas divergências com a agricultura orgânica, não que eu sou contra, tá? Não sou contra de jeito nenhum. Claro que são produtos, são isentos de agrotóxicos, né? São produtos limpos, né, de agrotóxicos, mas existe um pouco de fanatismo, na minha opinião, e que eu não concordo, tá? Eu vou falar disso aí num próximo vídeo. Então, pessoal, recapitulando, né? Se vocês tiverem matos, né, e vocês forem aplicar aí os herbicidas, né, em áreas que você tiver uma diversidade de mato muito grande, tá? Como capim, mato de folha redonda, trapoeraba, todos aqueles matinhos que eu mostrei para vocês lá em cima, vocês viram que tem bastante diversidade. Se vocês quiserem ter uma aplicação bastante eficiente, aplique num dia que não estiver chovendo, que não tiver muito sol quente, em um horário que não tiver muito quente, tá? Sem vento, para não ter o problema da contaminação, né? De nascente, de água, de você, de animais, de plantas que estão ao redor. Cuidado com o vizinho ali, né? Que tem, às vezes pode ter plantas ao redor e o vento pode levar. Então, tem aí esses cuidados. Se você não tem conhecimento, procure uma pessoa que tem conhecimento para fazer a aplicação para vocês, tá? Porque realmente tem os perigos, né? E tem as pessoas aí que têm, né, conhecimento, já que lida com isso já há bastante tempo e já tem a prática, né? Já tem tanto às vezes a teoria, né, o que eles aprenderam, e a prática da aplicação, tá? E façam a aplicação desses dois que eu acabei de falar, o DNA 2,4-D e o glifosato. Se for uma área que não tiver, por exemplo, não tiver muita trapoeraba, não tiver muito mato que são muito resistentes ao glifosato, e você pode procurar na internet, vocês acham uma lista de plantas que são menos resistentes, tá? E aí vocês aplicam apenas o glifosato. Uma outra solução seria vocês fazerem o seguinte: vocês fazem uma aplicação só do glifosato, né? 200 ml para uma bomba de 20 litros, só do glifosato. E se vocês notarem que depois de uns 15 a 30 dias ficou algumas plantas que ficaram resistentes e não morreram, você faz uma segunda aplicação, depois de uns 30 dias mais ou menos. Tá certo, pessoal? O tempo de que começa a amarelar, né, as plantas e murcharem, é mais ou menos de 7 a 10 dias, tá, gente? Não é instantâneo, tá? Você não vai botar o herbicida hoje, vai querer que amanhã os matos já tá tudo amarelo, tudo morrendo, tudo secando. É assim não. Porque eles são, né, eles são de contato, mas tem um tempo, né, para que eles façam efeito. A planta vai absorver através da folha, e a planta vai ser impedida de fazer fotossíntese, e aí ela vai secar por causa desse motivo, né, de não conseguir fazer a fotossíntese. Como eu falei, né, existem outros herbicidas que não são de contato, são herbicidas que a gente chama
que são sistêmicos, tá? São sistêmicos. Você não precisa, por exemplo, aplicar na planta toda. O que é de contato? De contato você tem que aplicar em toda a planta. Aqueles que são sistêmicos, se você aplicar, por exemplo, só de um lado da planta, ele vai absorver e ele vai começar a correr através da corrente sanguínea, né, vamos dizer assim, da planta, que seria a seiva ali que a planta está circulando, né, dentro da planta, e ela vai funcionar dessa forma. Mas tem aqueles que são de contato que você tem que aplicar na planta toda. Quanto mais você aplicar, não é mais quantidade, tá, gente? Não precisa de aplicar demais como se fosse uma chuva, tá? É só pulverizar, né? Mas você tem que atingir uma parte maior possível da vegetação que você quer fazer o combate. Tá certo, pessoal? Se esse vídeo te ajudou, né, em alguma coisa, você pode aí, deixa um like aí, deixa um comentário para nos auxiliar, né? O canal é informação, né, cultura, mostramos aí vários vídeos aí dos lugares, né, paisagens. O vídeo é voltado, né, para a nossa cultura do campo, né, e também na cidade, por que não? A gente vai mostrar igrejas que são mais antigas, né, casas antigas, enfim. A gente vai para esse nicho aí, né? E se você gostou, deixa o seu like, deixa aí um comentário, compartilha aí nas suas redes, é muito importante você compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais você ajuda a gente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fica com as paisagens aí, ó. As paisagens daqui do local que eu estou fazendo o vídeo, né? Cantar dos pássaros, na tarde, aqui onde eu estou gravando. Sempre interessante mostrar essas paisagens, eu acho interessante demais. Natureza bela, né? Uma outra coisa, tá, gente? Use sempre os produtos, né, que são defensivos de forma racional, tá? Nunca use de forma irracional. Eu não estou aqui estimulando ninguém a usar nada de forma errada. Use de forma correta. Tudo que é usado de forma correta é remédio. Tudo que é usado de forma incorreta é veneno, tá? A diferença do veneno e a dose, já disse lá o químico, né, o grande químico, eu esqueci o nome dele, né, agora esqueci. Ele falou, né, que veneno e remédio não existe. O que existe é dose, né? Vamos obedecer as doses, as formas de aplicação. Vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem as paisagens, as montanhas, tá? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.